Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que foi feita no comentário. Foi realizada num vídeo que eu postei sobre a hipotensão arterial e as condutas que a gente poderia realizar. E a pergunta foi o que poderia acontecer numa pressão, por exemplo, de 6/4. Então a média, de uma pressão arterial, geralmente a gente descreve como, por exemplo, 120/80, que seria uma pressão arterial normal. E abaixo disso, em torno ali de 110/70, por exemplo, seria uma pressão arterial considerada como excelente. Tá? E acima disso a gente tem os graus ali, de hipertensão estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio de pré-hipertensão. Agora, a pressão arterial, ela é extremamente importante. Por quê? Porque a gente precisa de uma pressão arterial adequada para ter uma boa perfusão sanguínea. E a gente sabe que através do sangue a gente carrega oxigênio, carrega nutriente, e esse oxigênio e esse nutriente ele tem que chegar nas células. O que acontece é que se você tem, por exemplo, uma pressão arterial muito baixa, essa perfusão pode ficar prejudicada. Então, se você tem uma pressão arterial muito baixa, obviamente que você tem que identificar o porquê que você tem essa pressão arterial mais baixa, e depende também, pode ser, por exemplo, que essa pressão arterial muito baixa ela foi decorrente de um acidente. E aí, se às vezes está tendo uma hemorragia, por exemplo, e a pressão arterial ela declina. Ou por outro fator associados, não sei, o uso de medicamento. Então, teria que identificar se é um evento que essa pressão arterial ela caiu por causa desse evento ou se é algo que é rotineiro. Tá? Então, eu vou explicar o que pode acontecer. Se você tem uma pressão arterial muito baixa, essa perfusão sanguínea ela fica prejudicada e logo você vai ter um menor aporte de oxigênio, menor aporte de nutrientes, e essa redução desse aporte pode levar à sensação, por exemplo, de tontura, de fraqueza, até aquela sensação também de teto preto, por exemplo. Então, se a pessoa ela apresenta uma pressão arterial muito baixa, ela pode estar exposta a essas sensações de fraqueza, letargia, a tontura, por exemplo, essa questão também do teto preto. Agora, qual é o importante? Identificar o porquê que essa pressão arterial está baixa. Se não ocorreu nenhum evento que faça com que essa pressão arterial esteja baixa e a pessoa ela sempre mantém esses padrões mais baixos, é também identificar o porquê que isso acontece. E caso leve a essas sensações de fraqueza, de tontura, a pessoa ela pode deitar, como eu disse no vídeo, deitar, elevar os membros inferiores, porque a gente vai ter um retorno venoso ali mais apropriado e vai restabelecer essa pressão arterial. Tá? Então, se você tem algum aluno, por exemplo, algum conhecido que apresenta um quadro de hipotensão arterial, ou seja, essa redução da pressão arterial abaixo dos valores normais, você deita essa pessoa, eleva os membros inferiores e deixa ela ali deitada por uns 5 minutinhos, que provavelmente esse quadro vai restabelecer e ela vai voltar a se sentir melhor. Tá? E como eu disse, existem quadros através de eventos que a pressão arterial vai cair, como por exemplo algum acidente que teve, alguma coisa, algum uso de medicamento, e aí você consegue identificar o que está causando aquela pressão arterial e você vai ter outras condutas, nesse caso, por exemplo. Tá? Caso de acidente, você vai ter o tratamento através do medicamento também, que vai ser utilizado ali na hora. Mas enfim, se não tiver evento, se a pessoa não sofreu nenhum acidente, se a pessoa está ali e teve uma queda de pressão arterial, você deita ela, eleva os membros inferiores para que a gente tenha um retorno venoso e contribua para o restabelecimento da pressão arterial.